Talking Business. Talking Business. Um programa feito para você, empresário, empreendedor ou para você que vive o mundo corporativo. Começa agora o Talking Business, falando de negócios. Excelente noite para você, seja muito bem-vindo ao programa Talking Business da sua rádio IBBN da Igreja Batista Boas Novas aqui em São Paulo, Brasil. Olha, queria dizer para você muito obrigado por estar aqui com a gente do 55º programa, ou seja, programa número 55, hein? É uma alegria imensa, mais uma vez, poder falar de conhecimento, falar de construir ideias nessa área empreendedora. O programa Talking Business é um programa especialmente elaborado para você, empreendedor e empreendedora, que quer ter o seu negócio, que já tem o seu negócio e que quer aprimorar um pouco mais o seu conhecimento. E hoje, dia 1º de junho de 2023, como passa rápido, não? 2023, já estamos chegando na metade do ano aqui. E aqui, como nós dizemos, da Igreja Batista Boas Novas, a gente sempre se encontra. E nesse programa número 55, mais uma vez se encontramos, hein? Obrigado. E olha, hoje São Paulo é sempre uma surpresa. Frio, 17 graus, garoa, o tempo muda, o sol abre, ele fecha e olha, sempre assim. Terra da garoa, né? O programa Talking Business é um programa especialmente elaborado para você, empreendedor, aqui do nosso grupo de empreendedores e empresários de Boas Novas. E, como sempre dizemos, com Jesus no barco tudo vai muito bem. E hoje eu gostaria de abrir o programa com uma passagem, né? Uma passagem do livro de Filipenses, dizendo: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisem, agradecendo em tudo que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, segura a ansiedade aí, hein? Segura um pouquinho e vamos já, toma aquele chá de camomila, ora a Deus, busca, porque com Jesus no barco tudo vai dar muito certo. Muito bem, no programa passado tivemos aqui a presença ilustre de um advogado especialista em direito contratual, hein? E olha, formado aqui pela PUC de São Paulo, Direito Societário pela FGV São Paulo, com uma experiência corporativa de mais de uma década. Olha só, estamos trabalhando aqui com o nosso doutor Marcelo Rodrigues. Uma boa noite para você, doutor. Como vai? Boa noite, Baroni. Boa noite aí para todos os nossos queridos ouvintes aí. Que honra, que prazer estar aqui mais uma vez aqui para poder falar um pouquinho mais a respeito dessas questões aí que tanto causam aí dúvidas aí, né? Insegurança às vezes, muitas vezes também. Muita insegurança, né, para todos os empreendedores, empresários, muitos negócios no caminho e sem às vezes o arranjo, né, jurídico, né, necessário, né? Mas estamos aqui também para dar uma tranquilizada também, para debater um pouquinho a respeito dessas polêmicas, né, vamos por assim dizer. Mas olha, você sabe que o programa passado, o doutor Marcelo esteve aqui com a gente, vamos assim dizer que hoje seria a parte 2, né, doutor? Seria a parte 2. A parte 2. E olha, estamos já falando da parte 3, né? Exatamente, onde o Dr. Jefferson vamos ter o prazer também de ter o meu sócio e amigo também, Dr. Jefferson também do escritório, Silva Costa, advogados. Que vai falar um pouquinho do planejamento sucessório, né? Sucessório, toda essa parte. E essa parte também é muito importante porque nunca nós pensamos que um dia nós vamos ser promovidos, né? Exato, e ainda utilizar empresas e mecanismos empresariais, societários para proteger também patrimônio também é uma ideia bacana também, bem interessante, principalmente se você quer ter alguns benefícios fiscais, tributários também, mas isso a gente vai tocar aí, vai esmiuçar um pouquinho mais para frente. Puxa, muito obrigado. Olha, mais uma vez, doutor, obrigado mesmo por ter aceito o convite, em nome do pastor Wagner Vailate, presidente dessa igreja e presidente da rádio também. Seja muito bem-vindo ao programa Talking Business. Aliás, abrilhantando aqui o programa número 55, hein? Olha que coisa interessante. E agora falando de sociedade. Doutor, você conhece algum estatístico? Algum estatístico? Olha, conheço alguns bons, viu? Bons? Conheço alguns bons. Olha, então vamos lá, vamos parabenizá-lo, porque dia 29 foi dia do estatístico, olha só. Matemáticos, né, importantes. E também foi dia do sociólogo, no dia 20. Sociólogo. Eu conheço também alguns sociólogos e também foi dia do geógrafo.
Parece que não, mas é uma profissão muito importante, né? Mapeamentos, com entre outras coisas certeza. importantes. Contribui muito aí para o fomento da economia aí, de minério, dentre outros também, né? Faz aí uma parceria também com o meio ambiente também. Bem... E sabe que em 1943, meu avô chegou no Brasil. E quando ele chegou, meu pai era muito pequenininho quando chegou aqui no Brasil também. De uma certa forma estabeleceram as raízes, então são na verdade uma comunidade muito grande italiana. Você sabia que fora do Brasil, fora da Itália, o Brasil tem a segunda maior comunidade italiana do mundo? Olha só, Ou seja, não sabia. O Brasil hoje tem uma comunidade italiana gigantesca. O nosso amigo lá da Tingoli, né, que você conhece muito bem, pode nos dizer muito bem isso, né? Olha Ou seja, nós somos fantásticos. Aliás, sabe por que eu estou falando isso? Porque no dia 2 de junho, amanhã, é dia da comunidade italiana. Então vai ter fé. Vamos comer uma massa, então. Então vamos lá da Dopo Lavoro, né? Vamos lá, vamos mangiare que te faz bem. Do nosso amigo chefe doutor Renato, né? Que, aliás, saiu em todos os canais de televisão. Ele tá famosíssimo. Não, em detalhe, ele tava na Itália também. O que ele posta dá vontade de comer o celular ali, só de ver as fotos ali do que ele posta, viu? É um amigo querido que ele, na verdade, é o meu... Eu não tenho habilidades, né, culinárias. Mas quando eu preciso aí exercer o ofício aqui na Igreja Batista Boas Novas, com muito prazer aí, muito carinho, ele nos mentoriza. Então eu tenho um prazer, eu aprendo muito. Você sabe que ele esteve aqui no programa, né? Que legal, ele falou sobre o aspecto empreendedor no mundo gastronômico. Então deu várias dicas para quem quer abrir um restaurante, como manter o restaurante, como fazer a busca pelo conhecimento. Esse foi, acho que, o nosso programa 42, se eu não me engano. Que bacana. Ele esteve aqui no programa e ontem eu estava... domingo eu estava na Record News e, de repente, eu vejo lá o nosso amigo na Dopo Lavoro falando... O Lavoro, né? Não é Lavoro, Lavoro, né? Falando naturalmente um pouquinho sobre o seu trabalho. Impressionante. Aqui em Boas Novas nós temos gente muito boa, não? Oh, com certeza. Muito boa. Temos, assim, um grande chefe, magnífico amigo da Dopo Lavoro. Aliás, eu vou ver se a gente vai lá. Vamos almoçar lá qualquer dia, doutor? Vamos, com certeza. Convite aceito. Convite aceito. É a brusqueta mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida. Tem um temperinho especial ali. Tem um pesto ali antes, ali que não é tão comum nas demais, viu? Não, mas ele é fantástico. Olha, e pra gente finalizar assim, as comemorações, dia 31 de maio foi dia da aeromoça, né? Então, parabéns para você que está nos ouvindo e também faz parte de uma companhia aérea, ou já trabalhou nesse segmento, parabéns para o seu dia também. E você sabe, né, Baroni, que eu já comentei com você fora do ar também, que eu fiz um estágio que foi o divisor de águas na minha carreira, eu fiz um estágio na TAM Linhas Aéreas, né? Aliás, você falou que conheceu o comandante Rolim, Comandante Rolim, né? Grande mestre, ilustre comandante Rolim, com seus 7 mandamentos, né? De etiquetas, de como se atender bem um cliente, né? E eu posso te dizer uma coisa interessante, eu sempre viajava muito, isso na década de 80, ia muito para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte quase todo dia. E eu lembro do comandante Rolim, ele colocou um tapete vermelho na sala de embarque. Para receber pessoalmente cada passageiro, ele apertava a mão e dizia, obrigado por viajar conosco. Obrigado por estar conosco. E como você era muito, vamos dizer, recorrente às suas viagens, ele guardava o seu nome. Então ele chegou uma vez, obrigado mais uma vez, Baroni, mais uma vez para o Rio de Janeiro, 402, falei 402. Quer dizer, o próprio presidente da companhia guardava o seu nome. Impressionante. Isso impressiona o consumidor, né, do outro lado. Né? Demais. Guardar o nome, você guarda o nome dos seus clientes? Olha, guardo o nome da maioria deles, inclusive a gente tem uma base de dados para um sistema que a gente tem uma base de dados de controle. E sempre quando são datas aí de aniversário aí é pra gente não acabar esquecendo aí desses feitos aí, pra estar sempre lembrando, retornando. Eu gosto de, geralmente, viu, Baroni, que eu gosto de fazer, pegar um dia da semana pra... Você liga para uns 4, 5, vai fazendo aquele rodízio pra... E aí, como é que tá? Tá tudo certo? Porque o que eu aprendi ao longo da minha carreira? Eu já fui responsável jurídico aí por departamentos de algumas empresas de grande porte. O que eu aprendi? Eu tive um mentor uma vez que me falava o seguinte: o advogado, muitas vezes, não tem que ser reativo e esperar o problema vir até ele. Perfeito. O ideal é ele ser ativo. Então, levanta da cadeira, passa nas áreas, dá um bom dia, pergunta se tá tudo certo. Olha, tá tudo certo, tudo bem. Tem alguma dúvida, tem alguma questão que a gente possa bater um papo rápido. Entendi. E às vezes o tempo ali que você despende é muito menor do que quando
vem ali o problema muito maior para você, né? Absolutamente correto. Então, comecei a adotar essa prática e essa prática tem funcionado muito bem, viu? Ou seja, aliás, a prática predictiva, não preventiva, predictiva é bem interessante. Você já está prevendo aquilo que vai acontecer caso você não faça, vai quebrar. Vai quebrar. Então, se você é melhor fazer, faz um planejamento nessa questão para fazer um bom atendimento a médio e longo prazo. Com né? certeza, e faz diferença. Muita viu? diferença. Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez. Eu queria dizer assim que no último programa que esteve aqui, no programa número 54, em que nós falamos de relacionamento societário, foi um sucesso. Eu tive inúmeras pessoas, inúmeros ouvintes que mandaram perguntas e nós mapeamos 28 perguntas dos nossos ouvintes, em que nós vamos procurar responder no programa de hoje e também no próximo programa. Eu acho que todo mundo... Eu me recordo quando nós estávamos fazendo a universidade, tem uma cadeira chamada empreendedorismo e uma disciplina, uma parte do programa era justamente o quadro societário. Ou seja, se falava da importância, né, de nós sermos muito bem assertivos na escolha dos nossos sócios. Então nós aprendemos muito. Só que esse assunto ele é tão importante que gerou um número muito grande de questionamentos que eu gostaria de debater aqui no programa contigo hoje e no próximo programa também, quando nós falarmos aí da parte sucessória. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de acordos de sócios, nós falamos um pouquinho, né? A primeira pergunta que o ouvinte nos mandou aqui é: meu sócio faleceu. Como é que fica a empresa? Olha, por isso que no encontro anterior, né, da semana passada, a gente tinha esmiuçado né, um pouquinho mais a respeito de um contrato social bem feito, das regras, de estabelecer regras até mesmo antes da própria constituição da própria empresa, né? Perfeito. Antes do contrato social. O ideal mesmo, o melhor dos mundos, é você já prever isso. Perfeito. Porque o que acontece? A gente tem uma maneira de atendimento, por exemplo, ao cliente, que quando ele vem até nós não temos intimidade ou conhecimento com aquele determinado cliente. Sim. A gente tenta entrar em todas as particularidades da vida dele. Perfeito. E ali é uma conversa primeiro com quem nos procurou. Ali tem o interesse ali de profissionalizar os seus negócios. Então a gente entra em todas as particularidades. Olha, você é casado, você não é casado. Se não é casado, você tem relacionamento, é mais de um relacionamento. Como que é a tua vida? Né? Me fala qual que é a tua história. Né? E a tua história é pessoal. Eu acho que, né, é interessante. E aí, partindo desse princípio, o ideal é que os sócios tenham esse conhecimento também da vida pessoal, um do outro também. Um do outro. Né? Por quê? Porque aí você consegue mapear e identificar o próprio perfil que isso possa impactar e como que a gente pode direcionar essa proteção, né? Para que não afete diretamente a própria sociedade. Você pode dar algum exemplo? Posso, Por claro. exemplo, como que essa parte social dele ou pessoal pode atrapalhar um acordo de sócios? Vou te dar um exemplo. Exemplos assim um pouco mais práticos, né? Você tem às vezes aquele sócio que já teve uma família, já tem ali um contexto familiar. Então, às vezes o cara tem a própria pessoa ali, o próprio sócio, ele já tem ali 2, 3 filhos de um outro casamento, uma ex-mulher. Então, como que você pode criar mecanismos de proteção para que eventualmente até a própria ex-mulher não tenha uma participação dentro da empresa, que pode acontecer se não bem amarrada, né? Porque o que acontece? A própria pandemia mostrou que ninguém, nós não somos nada, né? E ninguém está indene da morte e não tem idade, não tem, né, condição. Então pensa o seguinte, Baroni, eu vou exemplificar. Imagina que você teve constituído uma outra família. Ok. Você tem uma outra família agora, outros filhos, outra esposa. De um outro matrimônio. Exato, de um matrimônio atual. Então imagina que você venha a falecer. Né? E aí o que acontece? Ali na prática, você vai para o Código Civil na parte sucessória. Perfeito. E aí, dependendo ali do regime de casamento, comunhão parcial, que é o comum, mais mais usual. Então o que acontece? Você vai fazer ali a partilha, ali, a divisão ali. E aí as cotas, ela tem um valor. Né? Cotas sociais, ela tem ali um determinado valor. Ok. E aí o que acontece? Imagina, você faleceu, vem aí o processo de inventário normal dentro da sua normalidade. Aquele acervo de cotas, ela tem um valor. Vou exemplificar aqui, 100 mil, entendeu? Tem um determinado valor.
E se o contrato social ele não tiver amarrado, pode ensejar na possibilidade até de um herdeiro querer reivindicar a cadeira daquele falecido. Então tem que estar muito bem amarradinho para evitar, porque às vezes a pessoa, o herdeiro, não tem aquele conhecimento para tocar, né, para administrar a empresa. Então pensa o seguinte, às vezes, e aí você tem uma série de pessoas que herdaram ali aquelas cotas. E imagina se o filho do relacionamento anterior também falece, numa fatalidade, num acidente, alguma coisa assim. E se de repente ele não tem descendentes, herdeiros descendentes, isso vai para o ascendente, que é quem? A própria ex-mulher. Então olha aí a confusão na família atual. Já está instaurada a confusão. Já está instaurada a confusão. Então assim, o ideal é você já criar mecanismos que você consiga trazer já essa questão, o que a gente chama de cláusula sucessória. Né? Então assim, como que você protege os outros sócios? É você tentar travar isso e dizer o seguinte, que eventuais herdeiros não assumem a cadeira, salvo se tiver, também a gente não vai travar 100%, mas salvo se tiver anuência e aprovação de todos. Uma pergunta, você falou de contrato social. Contrato social. O contrato social é diferente do acordo entre sócios? São instrumentos completamente diferentes. Documentos diferentes. Pensa que o contrato social ele é a certidão de nascimento da empresa. Onde é um documento público que vai dar a vida à empresa, que ela é registrado. É o que a gente chama de erga omnes, né? Olha que palavra bonita, né? Que é o quê? Conhecimento para todos, né? Perfeito. Todos detenham conhecimento. Vai lá no site da Junta, aqui de São Paulo, você consegue ter o acesso das empresas de qualquer pessoa. Perfeito. Né? Basta lá digitar razão social, você acaba acessando ali. Então, o contrato social, geralmente, a gente prevê regras gerais. Bem amarradas, mas a gente prevê regras gerais ali. O acordo de sócios pensa que são peculiaridades atinentes às pessoas da sociedade, né, que são sócios, e ele é um documento interno. Ele deve ser arquivado na sede da sociedade, onde ele vai tratar de questões mais particulares que não é conveniente você dar publicidade a esse acordo de sócios, por exemplo. Não é público. Entendi. Então ali você pode tratar de questões ali um pouco mais, como que vai ser distribuição de lucros, dividendo, prolabore, essas questões, investimentos na sociedade, esmiuçar um pouco melhor as obrigações, que você não é pertinente você fazer isso no contrato social. Entendo. Então você lidar, é um documento que você acaba lidando com algumas particularidades a mais ali. Perfeito. E esses termos todos, o acordo, está no Código Civil também? O acordo de sócio ele é um contrato. Ele é um contrato. Ele é um contrato, assim como o próprio contrato social, né? O próprio nome, né? Contrato social. Mas ele está acima do Código Civil ou não? Não, na verdade o próprio Código Civil ele regula, você vai ali direto para a parte geral ali da teoria geral dos contratos. A partir do artigo 421 do Código Civil e seguintes, você tem ali a parte geral e as especificidades, né? Eu sempre tive essa dúvida. Não, aí você tem exatamente ali a questão o acordo de sócios, ele é um pouquinho mais peculiar na medida mais peculiar. Mas ele é um contrato, ele é um acordo mesmo. É um acordo mesmo entre duas pessoas. Registrado e tem validade jurídica. Tem validade jurídica e produz efeitos entre as partes assinantes, contratantes. Olha só. Não para terceiros, mas entre as partes contratantes ali. Por exemplo, indo para uma área trabalhista, nós sabemos que na época do Estado Novo de Getúlio Vargas foi criado a CLT, a Consolidação da Lei Trabalhistas, e aí estão prevalecendo até os dias de hoje. Se eu não me engano, 1947, se eu não me engano. Estão valendo até os dias de hoje. Por outro lado, cada empresa que tem o seu CNAE, tem a sua atividade econômica, ela está afiliada a um determinado sindicato. Então tem um acordo sindical, e esse acordo sindical, naturalmente, a empresa ela está vinculada àquelas obrigações que estão descritas nesse acordo sindical. Então, a CLT ela está debaixo da nossa Constituição, suponho eu. Exato, exatamente. Agora, a Constituição é a carta magna de uma nação. Por outro lado, o acordo sindical não deveria estar abaixo da CLT? Ou na verdade, o acordo sindical está acima da CLT? Aí, Baroni, a gente tem uma questão que aí é o que a gente fala, poxa, você tem um acordo bilateral entre duas partes e aí a questão do conflito, né? Por exemplo, num condomínio, a convenção de um condomínio, por exemplo, ela pode prever questões que é contra a lei? Não, não pode. O que acontece? Se ela tiver alguma cláusula
que infringe a uma lei ordinária, que são todas as leis abaixo da Constituição, você tem ali você tem a pirâmide ali, né? Constituição Federal, leis ordinárias, são os códigos civis, e depois você tem os decretos presidenciais e por aí vai, as medidas provisórias, Perfeito. né? Então você tem aí essa hierarquia das leis. Perfeito. Se você tem um acordo, qualquer acuerdo que seja, que você tem a questão dos direitos disponíveis e indisponíveis. Quando você faz um acordo ali bilateral ali, ou plurilateral, né, que envolve aí 2 ou mais partes, Perfeito. o que acontece? Você tem a questão dos direitos disponíveis. Você pode tratar de questões de direitos disponíveis. Agora, aquilo que é contra a lei, às vezes você prevê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, vou ser bem simplista aqui no exemplo. Perfeito. Então, por exemplo, digamos que eu amo tanto uma marca aqui, o Google, por exemplo. Gostaria muito de trabalhar no Google. E de repente, encho ali bastante o saco do pessoal, mando tanto currículo, mando e-mail diariamente e aceito trabalhar sem remuneração, de graça. Cara, quero trabalhar de tanto que eu amo essa empresa. Eu não posso, porque renunciar ao salário é um direito indisponível. Então eu não posso trabalhar a título gratuito. Então o que acontece? Se fosse feito um contrato de trabalho onde tivesse uma previsão de não pagamento de salário, ela obviamente seria uma cláusula nula, porque ela infringe aí um dispositivo legal. Essa é uma grande pergunta, porque muitas vezes, eu digo no início da minha carreira, há muitos anos atrás, nós trabalhamos naturalmente somente pelo Vale Refeição e Vale Transporte. Isso era muito comum. Então isso já desde aquela época já deveria ser anulado esse contrato, porque parte do princípio que você tem que ter uma remuneração. Exato, seja como aprendiz, estagiário. Caso não tenha. Isso. Em casos específicos até é válido a questão de olha, tô ali de repente para aprender ali, né, para pegar uma experiência, um estágio de curta duração. Você está fazendo ali uma rodagem, né, entre áreas ali, né? Como se fosse ali o próprio trainee, né? Mas mesmo assim não é tão usual, né? O ideal é que você preveja ali alguma forma de contrapartida por aquele serviço prestado. Você sabe por que eu falei um pouco de CLT e convenção coletiva de um sindicato? Porque talvez nós estamos falando de acordo de sócios e contrato social. Parece que tem um paralelo entre eles e o Código Civil também. Porque dá a impressão que às vezes o acordo ele pode anular uma cláusula do contrato social ou não. Não, na verdade... Eles têm que ser complementares. Eles têm que ser complementares. Eles têm que ser complementares e tratar de questões completamente diversas do que consta, por exemplo, num contrato social. Então, por exemplo, o contrato social ele pode prever que os sócios podem ter ali a distribuição de lucros e dividendos e prolabore para aqueles que atuem, né, na própria, exercem mesmo a atividade na própria empresa. E eventualmente o que acontece? Mas como que vai ser esse prolabore? Como que vai ser essa retirada? A gente coloca de uma forma genérica no contrato social, que pode ser desproporcional àquela cota. E aí, eventualmente, o que acontece? No acordo de cotista, você pode esmiuçar um pouco mais esse detalhe. Você pode estabelecer e estipular metas, por exemplo. Então, olha, se atingir uma determinada meta de faturamento ou de crescimento, que aí não importa, não interessa, não é tão interessante. Exatamente. Não é interessante você divulgar isso pro mercado. Mas aí você pode esmiuçar um pouco mais essas particularidades, esses detalhes. Entendi. Olha, perfeito. Então tá bem claro, então, basicamente, ou seja, Código Civil, contrato social, acordo de sócios. Exato. Essa é a sequência. Então, se no acordo de sócios infringir algum ponto do Código Civil, já está anulado aquelas questões que estão lá dentro. Exatamente. Se tiver questões aquilianas, vamos por assim dizer, né, em que o sócio majoritário impõe para o sócio minoritário, e o sócio minoritário ele precisa daquilo para sobreviver, para subsistência. E acontece. E acontece bastante. Então, às vezes, ele se sujeita àquilo. Então, o que acontece? Se a cláusula for abusiva, que aí a gente busca ali a questão da paridade entre as partes, né? Entendo. Se ela tiver algum dispositivo ali abusivo, se você bater no judiciário, se você ir para o juiz ali e pedir a anulação, com certeza há uma grande chance de ser concedido. Olha, eu acho que você já respondeu uma pergunta aqui, do nosso ouvinte, né? Que diz assim, o contrato social, a 15ª pergunta, doutor. O contrato social, um dos mecanismos eficientes para solucionar o problema das relações entre os sócios? É um ponto de partida.
Mas não é ainda suficiente. Não é suficiente. É necessário, porém não suficiente. Exato. O acordo de cotista ele vem com essa... E aí é o que nós comentamos também no encontro passado, da semana passada. Foi. Que é exatamente você formalizar por meio de uma ata muito simples, né, as reuniões de sócios. Até tive o prazer de conhecer o Johnny, né, que mandou até uma pergunta na semana passada. Verdade, Johnny. Ele obrigado falou, aí pela sintonia. Viu? E ele falou, olha, pô, fiquei bastante preocupado, né, traumatizado. Mas não é bem assim, porque o que acontece? Se você faz esses... onde nasce um bom acordo de sócios? Exatamente dessas atas de reuniões, onde tudo ele é definido, né? Poxa, como que a gente vai fazer? Até mesmo aproveitando o seu exemplo, olha, a empresa precisa comprar aqui papel higiênico, itens de mercado, tal. Como que vai ser deliberado isso? Quem pode fazer? Você tem uma pessoa que é responsável por essas gestões, então Perfeito. Você já joga ali no próprio acordo de cotista. Olha, Baroni é responsável pela gestão administrativa da empresa, Marcelo responsável por questões jurídicas, outro sócio responsável por questões técnicas, outro operacional, outro comercial. Você vai definindo isso. E aí a sociedade ela vai caminhando, novas necessidades vão surgindo de acordo com as suas operações. Perfeito. Uma vez por mês ali, se você faz essas reuniões ali, reuniões de sócios, coisa simples, mas se você leva na ata todos aqueles itens deliberados, aquilo de tempos em tempos já vira um acordo de sócio que você pode ir alterando ele a cada uma vez por ano, alguma coisa assim, você complementa ele. Legal. Então eu vou fazer uma outra pergunta, já vinculado a isso. Qual o papel do sócio administrador, então? O papel do sócio administrador e a responsabilidade ela é muito grande nesse sentido. É administrar a empresa, sendo de uma forma até também mais simples também. É administrar a empresa. Ele tem a responsabilidade de ter a cautela nas suas decisões, e são as suas decisões no dia a dia ali que vai determinar o próprio futuro da empresa. Olha. Então, por exemplo, ele pode pegar empréstimos bancários, aí depende do que o contrato social prevê. Então tem alçada, ele pode ir até quanto? Ele pode administrar até uma alçada de 30 mil, por exemplo? Por outro lado, se o contrato social prevê esse tipo de coisa que ele pode assinar independentemente, ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade, inclusive comparecer em audiência, seja trabalhista, seja no âmbito civil. Então ele tem essa liberdade. O ideal é a forma com que você prevê isso. Olha, o administrador ele pode administrar a empresa, mas até um certo limite. Passou desse limite, então ele vem e delibera também com os próprios sócios, acionistas. Okay. Às vezes um administrador de fora mesmo que não seja sócio. Não é obrigatório, ser o sócio ali propriamente dito. Às vezes... Olha, você está falando de um assunto que me faz me lembrar de uma série do Netflix. A gente não é muito fã disso. Aliás, nunca fui, mas... Por curiosidade, eu vi algumas passagens da série Suits, onde tinha um grande advogado chamado Harvey, né? E ele tinha o seu discípulo, que era o Mike Ross, né? Mike Ross, em que ele tinha uma mente muito brilhante e decorou todo o Código Civil e não era formado por Harvard, né? E o próprio da agência todos eram formados. O que ficou marcado para mim, alguns pouquíssimos episódios que eu assisti, foi que o Harvey era o sócio administrador. Era o sócio administrador. Mas ele tinha um poder sobre a agência de determinar coisas pesadas, como, por exemplo, demitir um sócio. Exatamente. E esse tipo de coisa, ele podia excluir um sócio da sociedade instantaneamente, sem dar muita justificativa. Ou seja, você infringiu determinada pontualidade, você não fez o que eu pedi, então você está fora, você está demitido. Eu acho isso um pouco pesado dentro de uma sociedade, não? Olha, com certeza. Mas aí, Baroni, o que acontece? Depende muito de como isso é elaborado dentro de um próprio contrato social. Okay. Então, por exemplo, esse poder, por exemplo, ele pode ser exercido por quantas pessoas? Então, geralmente, aí depende muito do lado que a gente está atuando. Entendi. Né? Se o minoritário nos procurar e a gente estiver assessorando o minoritário, esse tipo de decisão, a gente geralmente tenta colocar aí que a decisão ela deve ser tomada por pelo menos ali ou unanimidade do capital social ou 2/3. A gente tenta elevar isso. Porque o legislador, ele tentou igualar a limitada com a SA.
né, com a sociedade anônima. Boa. Porque na sociedade anônima, para deliberações, basta o 50% mais um. Pronto. É uma peculiaridade. Pronto, ali você já tem a maioria, né, do capital ali, né? Perfeito. Na limitada, antigamente, para algumas situações, você precisava de 2/3, que é 70% ali, né, do próprio capital social. Só que o legislador veio e deu uma igualada nisso. Então, ele deu muito poder para os sócios de maioria que detêm o capital da maioria simples, que é 50% mais um também, 51%. Por outro lado, isso gera uma série de inseguranças jurídicas. Vários clientes nos procuram e falam, poxa, e agora? Como é que pode? Às vezes, uma decisão dessa de demissão de um outro sócio, com 50% mais um, acaba sendo... Você fragiliza os minoritários. Então, é você criar mecanismos de prever dentro do próprio contrato, que o próprio Código Civil coloca uma vírgula. Salvo se o contrato social dispuser de alguma outra maneira, de alguma outra forma. Então, o Código Civil deixa em aberto. Em princípio é 50% mais um, porém, você pode estabelecer regras e limites para determinadas situações. Uma alteração de objeto social, alteração de um contrato social, uma exclusão de sócio. E aí, no acordo de sócios, você pode, por exemplo, colocar quais são os possíveis motivos, né, um rol exemplificativo e não taxativo dos possíveis motivos que possam aí ensejar a exclusão do sócio, né? Aliás, houve uma pergunta no programa passado, eu não sei se foi o Johnny, mas ele disse algo assim interessante, falou, não foi o Johnny, foi o Rafael. O Rafael fez uma pergunta, inclusive, Rafael, obrigado pela audiência. Rafael sempre está com a gente aqui, Dr. Marcelo. Que bacana. E ele é uma pessoa fantástica também, gosto muito da atividade dele, como ele exerce, e é um excelente profissional. Ele me disse, e o sócio que não quer mais cumprir com as suas obrigações? Ele está dizendo, o sócio, ele de uma certa forma está chegando atrasado, não desidioso, trabalha. Né? Acho que desídia. Exato. A desídia está algo assim extremamente, vamos dizer, não muito motivado com o propósito, com a cultura da empresa, com as metas que devem ser atingidas. Por exemplo, agora que eu sou o proprietário da empresa, ele se dá o direito de chegar a hora que ele bem entende, sair a hora que ele bem entende, sem dar as devidas justificativas. E ele se preocupou, e ele fez uma pergunta, como retirar esse sócio e conscientizá-lo de que ele está indo no caminho errado, porque ele não queria tomar nenhuma decisão jurídica nesse caminho para dizer, você está fora. Pelo contrário, existe algum instrumento em que eu posso, sei lá, notificá-lo, por exemplo? Porque se um colaborador nosso está chegando atrasado, não pica o cartão adequadamente, não dá as suas satisfações, nós podemos simplesmente dar uma advertência leve ou pesada. E essa advertência vai para o prontuário dele. Mas e num caso de sociedade? Olha, é extremamente possível, viu, Baroni? O que acontece? Você tem que analisar muito se aquela desídia ela está afetando diretamente a sociedade. O resultado. O resultado. E aí não tem jeito, você está lidando com dados, você tem como provar, você apalpa, fala assim, olha, nos primeiros 3 meses, quando nós constituímos a sociedade, nos primeiros 12 meses, o faturamento era tanto, o comprometimento era 1, né? Então o sócio desidioso, ele pode ser aberto sim o processo de exclusão, e aí o ideal é você prever como que vai ser isso no acordo de sócio. Olha, vai ser notificado uma vez, então como que geralmente acontece essa questão? Você tem ali um sócio desidioso ali, que ele está ali impactando negativamente ali nos resultados. Eu acho que assim, o primeiro ponto, ao invés de envolver, eu até falei na semana passada, envolver advogados, tal, chama para uma conversa, uma cobrança, às vezes potente. Bate-papo informal. Bate-papo. Se tem 2 sócios, aí não tem jeito, é tete a tete, né? Agora, se tem mais de um sócio, chama uma reunião formal, com ata, e faz a cobrança. Eu acho que vale a pena o bate-papo. Cara, tá acontecendo alguma coisa? Onde é que a gente pode te ajudar? Aqui que tá, né? Às vezes é um momento transitório, então talvez aí entra em alguma questão assim, mais particular, né? Tal. Agora, se de repente ficar demonstrado desleixo por desleixo, né? Entendi. A desídia pela desídia, o ideal é que num acordo de cotista você menciona como que vai ser esse mecanismo, esse processo. Então, vou dar um exemplo. Então, assim, o sócio desidioso que não cumprir com as suas obrigações, ele vai ser notificado uma vez. Okay. Vai ser notificado 2 vezes e vai ser notificado na terceira notificação.
é aberto um processo de exclusão, onde ele vai ser notificado, vai ser deliberado pela exclusão deste sócio desidioso. E aí abre-se um prazo, porque aí nós temos a Constituição Federal, aí a gente tem a hierarquia das leis, o artigo 5º, na própria Constituição Federal, ele prevê o direito da ampla defesa. Então abre-se um prazo de 15 dias, quando ele for notificado a respeito dessa exclusão, para que ele apresente a sua defesa e para que essa defesa seja analisada pelos outros demais sócios, de uma forma muito técnica, muito profissional, como se fosse uma sindicância, um processo mesmo. E aí você faz a exclusão dele. De repente, se ele não aceitar essa exclusão, às vezes você tem que bater nas vias judiciais para buscar esse reconhecimento e pagar o que ele tem de direito. Então você liquida a parte dele. Então, por exemplo, 20%, então você liquida esses 20%. Salvo se ele não tiver dado algum prejuízo, alguma coisa nesse sentido, você pode até descontar e tal, mas você faz a liquidação. E aí você faz o acordo, e aí eu gosto de até nos contratos sociais prever como que vai ser essa liquidação, o pagamento, porque eu não posso, se de repente eu prever que vai deixar em aberto, vou ter que pagar o cara de uma vez só. Olha só. E aí o que acontece? Você desequilibra a própria continuidade da própria sociedade. Então, sim, e o fluxo de caixa compromete tudo. Exato, eu já gosto de prever aí umas 36 parcelas, 24 parcelas, que é bom para todo mundo, você mantém ali o caixa da própria empresa saudável, e aí você cumpre exatamente aquilo que está no acordo, aquilo que está no contrato social que as partes assinaram. Então eu gosto de inclusive prever o procedimento, né? Dando aí a oportunidade da ampla defesa também, que é importante. Muito. E aí o que acontece? Se isso vira uma discussão jurídica, uma ação judicial nesse sentido para discutir, você mostra para o juiz, olha, foi dada a oportunidade da ampla defesa, foi feito isso, foi feito aquilo, seguiu-se o rito, né? Seguiu-se ali todos os procedimentos. Ele assinou com esse acordo antes, então ele estava ciente de como seria, então fizemos aquilo que estava escrito. E aí, provavelmente, aí, numa ação judicial, a empresa acaba se resguardando. Muito bem. Olha, doutor Marcelo, muitos ouvintes já me perguntaram assim, como faço para entrar em contato com o doutor Marcelo? Você poderia passar o seu contato já no ar também, porque muitos têm dúvidas e querem bater um papo contigo, conhecer o teu escritório e até contratar naturalmente a sua empresa. Claro, vai ser um prazer aqui, uma honra. Vou dar aqui o meu celular pessoal. Vamos lá, aqui, código de área 11 982880845. Repetindo. Repete. 982880845. Muito bom. O próprio escritório Silva Costa Advogados, aí o Dr. Jefferson na próxima rodada estará comigo, vou ter o prazer e a honra de estar com ele. Ele vai explicar a história do escritório, que é muito linda. É o sócio fundador, né? Ele é o Haver, eu sou apenas o Lois. Né? Eu sou o Lois. O Lois, ele era um pouco desequilibrado, você não é desequilibrado. Eu sou o Lois, mas o Dr. Jefferson, ele é o Haver, ele vai explicar um pouquinho da história do escritório. O escritório ele é uma banca bem empresarial. A gente inspira e transpira empresa, né? Negócios. E nós dois ali, nós somos pró-negócios, né? Pró-empresas. Então, como que a gente cria mecanismos ali de proteção no total? Então, é um escritório full service, ele presta serviços aí em todas as áreas do direito empresarial, tributária, societária, contratual, trabalhista, sempre em pró-empresa, né? Na parte de defesas. E também a gente, é o que a gente sempre fala, o ideal é fazer um trabalho preventivo antes de começar a estourar. É mais barato. Trabalho preventivo sempre é mais barato. Eu tenho feito isso porque, assim, ao longo da semana, desde o último programa, muitos entraram em contato, mandaram mensagens e têm dúvidas nessa área. Eles querem um bate-papo com vocês, querem um bate-papo pessoal. E alguns ainda querem reestruturar, talvez, o acordo de sócio e precisa de uma assessoria jurídica. A gente está sempre à disposição. Vamos repetir o número aí novamente? Vamos, código de área 11 982880845. O escritório é aqui pertinho, muito próximo aqui das Boas Novas. Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, no número 869, aqui no 4º andar, temos um andar ali. E também a gente tem estrutura necessária ali para receber todos os sócios, famílias às vezes, querendo tirar dúvidas. Temos muitos clientes ali que é family office, né? Que é negócio familiar. Sim. Então, como que o negócio
não impacte eventualmente no relacionamento familiar. A gente tem esse cuidado, essa cautela. Olha, que legal. E ser bem transparente. Então a gente chama, já aconteceu de fazermos reuniões, inclusive com pré-adolescentes, junto, né, com seus pais ali, com pré-adolescentes de 12 e 13 anos, porque são futuros herdeiros e vão tocar os seus negócios. Muito bem. E inclusive é uma turma que explora bastante, faz muita pergunta, viu? Que tipo de pergunta eles fazem? Olha, por exemplo, eles falam o seguinte, olha, então quer dizer que se meu pai morrer, olha, pela ordem, aí então é o meu irmão, assim, aí você olha o pai. Né? Porque a gente procura, claro, com um toque de leveza, de sabedoria, né? Mas a gente procura tratar do assunto, mas de uma maneira um pouco mais leve, mas dizendo que isso é uma realidade. Entendi. Então, às vezes surge dúvida, olha, então por uma hierarquia, quer dizer que, pô, eu tenho um irmão que tá ali dirigindo aquela própria empresa, aquele grupo empresarial, poxa, então eu vou ser, na verdade, um administrador junto com ele, do lado dele, é assim que vai funcionar. Então a gente tem esse tipo de pergunta ali, que são dúvidas ali que às vezes até nos faz ali ter uma admiração ali pela maturidade. Pela maturidade. E da idade e a maturidade que ele adquiriu. Porque muitas vezes, ô Baroni, quando você tem um contexto de family office, a gente tem clientes, nós temos um cliente, por exemplo, que a família toda foi fazer uma reunião conosco, né, numa sala de reunião ali, tava todo mundo tal, de repente chegou uma das sócias, que é a irmã, né, e tava ali a matriarca, enfim, tava todo mundo ali, chegou a irmã com uma criancinha de colo. Olha e um só. carrinho de bebê. Olha. Então, quer dizer, a própria criança, ela já está naquele contexto empresarial. Então ela já cresce com aquilo. Pô, o tio empreende, a irmã, a mãe já empreende, a avó, ela é a matriarca de tudo aquilo que foi conquistado, de tudo aquilo que está se seguindo. Então a própria criança, ela já vai criando naquela ambiente. No ambiente empreendedorismo. No ambiente do empreendedorismo. E aí, olha, ela já vem preparada, né? Já desde muito cedo, né? E aí e sempre é feito o quê? A passagem de bastão cada vez mais cedo. Né? Maravilhoso. Olha, agora temos uma pergunta bem interessante, hein? E essa pergunta diz assim... Claro que essa eu vou fazer depois de fazer essa outra que aqui está, né? Ele diz, quais são os conteúdos recomendados para se constarem no contrato social? No contrato social. Assim, o básico do básico que devem conter. Eu sei que essa é uma pergunta muito extensa, mas o que você recomenda que alguém... Porque, como eu disse, né, no programa passado, aqui existem muitos ouvintes que são já empresários, são empreendedores, aqueles que também querem abrir o seu negócio. E aí vem a pergunta, vou abrir, estou mantendo contato com meu sócio, etc. O que você recomenda para que nós mantenhamos ou mantivéssemos dentro do contrato social como ponto, como premissa básica? Olha, num contrato, quem sabe faz ao vivo, né? Veja bem. Às vezes, acontece muito isso quando você está discutindo compra e venda de passe de jogador. Ok. Né? E aí, o que ocorre? Você tem uma reunião, o negócio é muito dinâmico, porque se você não fechar um negócio, outro clube vem lá e pega o passe do jogador, né? Compra, Acontece. Né? Acontece. Então, o que acontece? Às vezes você está numa reunião, você tem que sair com alguma coisa ali. Então, você abre o notebook e aí você pega o contrato. Primeiro, vai ser um contrato de compra e venda de passe. Então você precisa ter ali o título do contrato, né? Obviamente ali. Você tem que ter a qualificação das partes, né? Do clube e obviamente do jogador. E você precisa ter o quê? O objeto daquele contrato, que é o quê? A compra do passe de fulano de tal. Perfeito. Você precisa ter o quê? Além do objeto, você precisa ter o prazo. Então vai ser por 3 anos, por 5 anos, por 1 ano aquele passe. E você precisa ter o valor. Simples assim. Outras questões mais, como responsabilidades, alguma coisa assim nesse sentido, você vai depois, com mais calma, esmiuçar no outro momento e fazer ali um outro... O contrato social, basicamente, olha, quero fazer acontecer. O que precisa ter? Né? Obviamente, a qualificação das partes. Claro. O objeto social, a atividade que aquela empresa vai exercer. Perfeito. O tempo dela, que geralmente é por prazo indeterminado, salvo algumas exceções de sociedade. Perfeito. Que são aí de propósito específico, mas é uma questão peculiar. Então você precisa ter o prazo dela ali bem delimitado. A questão da administração, quem é que vai exercer... Quem é o administrador. Quem é o administrador, quem vai exercer a administração daquela sociedade. E você precisa ter ali pelo menos um mecanismo sucessório.
alguma coisa sucessória. Olha, se morreu, o que acontece? Falecimento, quem assume... Exato. Entendi. Então, ou seja, a empresa, se ela é muito pessoal, é liquidada e simplesmente deixa de existir, é encerrada, ou as atividades elas continuem ali de uma forma com os demais sócios ali, ou até mesmo os herdeiros. Então, você estabelecer aí esse conjunto, né? Agora, claro que outras questões mais ela é necessária, aí é aquilo que a gente falou mais no comecinho do programa, dependendo ali dos perfis dos sócios ali que estão envolvidos no contexto. Eu acho que também essa questão de quem assina independente, se assina em conjunto, retirada de dividendos, essas questões todas são importantes. São importantes também. São cláusulas padrões, né? São cláusulas padrões. Então, os sócios podem deliberar a respeito de distribuição de lucros e retirada de dividendos, podendo ser desproporcional. Então, o que é esse desproporcional? O sócio que tem 1%, ele pode tirar desproporcional esse 1%, uma retirada maior, dependendo ali da participação que ele teve, ativa. Então, isso é o desproporcional, agora, não necessariamente aquela proporção. Sim, perfeito. Inclusive, dentro do que você está falando, doutor Marcelo, tem uma pergunta de um ouvinte que eu achei bem interessante. Ele falou que cada vez mais está havendo uma procura para ingressar sócios com uma participação muito pequena, simplesmente para eles deixarem de serem, vamos dizer assim, colaboradores em CLT. Ou seja, então ele tinha 2, 3 pessoas, viraram um cargo de confiança, passa para o quadro societário, mas ele não tem absolutamente nenhum perfil empreendedor. Ele é um operacional. E diante disso começam a surgir os conflitos, porque aquele que era operacional e simplesmente adentrou com o objetivo de apenas reduzir a carga tributária, trabalhistas e etc., começam a surgir os conflitos porque ele se julga no direito de também fazer participação dentro das decisões. Isso é muito comum, pelo que eu estou observando. Sim. E pelo que estão falando também, mas isso também é um perigo, né? Pelo que eu estou entendendo. É um perigo. E aí, no próximo episódio, o Dr. Jefferson vai estar aqui do lado, vou deixar para ele dar uma aula a respeito disso. Perfeito. Mas o que eu já aprendi com ele, inclusive, que eu vejo ele falando aqui, vou só apimentar, mas ele vai falar muito a respeito disso. Porque o que acontece? Você não pode utilizar a sociedade para burlar esse tipo de legislação trabalhista, por exemplo, porque o que o Dr. Jefferson vai explorar melhor, ele vai dizer o seguinte: olha, são 3 os requisitos que precisa ter para que o juiz desconsidere essa relação social, né, societária, e parta para a aplicação da CLT, do vínculo trabalhista, que é o quê? Pessoalidade, pagamento de salário e subordinação direta. E aí ele vai esmiuçar isso da melhor maneira, ele dá uma aula a respeito disso. Perfeito. E aí o que acontece? O juiz ele desconsidera essa relação e aí ele pode, se tiver indício que os sócios são ali apenas de fachada para burlar ali a própria CLT, pode sim partir ali para a questão do vínculo trabalhista. Jefferson ele vai detalhar e esmiuçar muito bem isso. Então, de uma certa forma, isso é algo que tem acontecido, eu tenho observado, né? E pelo menos é uma pergunta muito recorrente aqui dentro do programa também, quando se fala esse tipo de coisa. Então vamos deixar isso, querido ouvinte, para o próximo programa, né? O Dr. Jefferson já vai falar sobre essa questão aí. Eu não vejo a hora de nós estamos falando da questão sucessória, hein? Mais ainda, essa questão do acordo entre sócios. Agora, uma outra pergunta. O sócio de uma empresa limitada, como dividir? Pergunta de um ouvinte, não colocou o nome, naturalmente. Eu acho que até imagino por que ele fez essa pergunta. O sócio de uma empresa limitada precisa dividir suas cotas no divórcio. No divórcio? Olha, que eu acho que por isso que ele não se identificou, né? Na verdade, você tem... Aí depende muito da peculiaridade, regime de casamento. Sim. Então, até isso, às vezes, a gente trata... E aí, antes de você ingressar numa sociedade, é sempre bom você fazer o quê? Procurar uma assessoria jurídica, procurar advogados, para quê? Para dizer o seguinte: olha, já sou casado, vou constituir uma empresa, qual que é a melhor forma, qual que é a melhor maneira, não para sacanear o cônjuge, não é isso. Muito pelo contrário, até para dar proteção para o cônjuge. Por quê?
pensa o seguinte, sociedade, empresa, ela é uma atividade de risco. A gente não garante o sucesso dela, a gente não garante a perpetuidade dela. Uma série de fatores pode acontecer. Pode. E se de repente a coisa não for bem feita, isso pode impactar até no nome. Tem uma série de dívidas. Isso pode impactar até no nome e no patrimônio do cônjuge também. Né? E aí o Jefferson também vai dar outros exemplos que até na própria esfera trabalhista isso pode ter reflexo, inclusive no patrimônio do próprio cônjuge também. Né? Então o que acontece? Aí depende muito da questão do regime. Um regime de comunhão parcial que é o padrão. Vamos tratar aqui daquilo que é o padrão. Perfeito. Regime de comunhão parcial. Aí a gente precisa analisar o caso concreto. Essa sociedade, ela nasceu depois do casamento? Se sim, na comunhão parcial, qual que é a essência? Tudo que você constitui na constância do casamento, aí você divide. E aí aquelas cotas, ela tem um valor. Então há sim uma partilha, uma divisão, mas aí você faz ela de forma contábil, geralmente. Agora, ele também fez uma outra pergunta: e se o patrimônio líquido da empresa estiver negativo? E aí o ideal é você fazer um valuation. Nem sempre o patrimônio líquido representa aquele valor da empresa, do mercado, o que ela é. Né? Isso. Aí depende muito, se ela tem uma grande marca por trás, por mais que o patrimônio líquido esteja negativo, aí depende muito a questão da marca. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a Coca-Cola está com menos 10 milhões aí, né? Mas ela tem uma marca, né? Então, ela pode se reerguer, ela tem um patrimônio que pode alavancar negócios e tornar o PL dela positivo lá na frente. Exato. Então, o valuation são uma série de fatores, não é só o faturamento, aquilo que entra, mas é uma série de fatores. Quais são os contratos que você tem? Então, tem uma série de parâmetros para você chegar no valor daquela empresa, vamos dizer. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dele, que ele está dizendo, talvez, que o PL dele está negativo e provavelmente o valuation também deve estar muito baixo. Deve estar muito baixo. Como que isso atrela naturalmente na saída, ou melhor ainda, na questão do divórcio? Do divórcio. E aí, assim, o que acontece? É feita uma liquidação real de quanto vale aquilo. E aí, o que acontece? Você exatamente partilha. Então, por exemplo, chegou-se à conclusão que é 5 mil reais, por exemplo. É o que vale ali a participação dele. Obviamente, se ele constituiu a sociedade na constância do casamento, ele vai ter que liquidar essa parte e vai ter que pagar esse percentual. Então, 2.500 ele vai ter que liquidar ali de alguma maneira. Para sair da sociedade. Exatamente, você liquida a participação dela, né, ali da outra pessoa ou dele ali, você liquida aquela participação, entra no acordo e fala: olha, já que você tem 50% desse capital social, desse bem, desse patrimônio, então estou fazendo aqui a liquidação, e aí isso faz constar lá na escritura de divórcio. Olha, ou no processo. É muito pesado ser empresário nesse país, né? Pesado. Então, ou seja, realmente é muito mais sério do que se imagina, porque isso pode invadir o teu patrimônio, pode invadir o teu relacionamento, pode, de uma certa forma, destruir aquilo que você construiu em anos. Com certeza. Se você não tomar um determinado cuidado, como nessa questão do nosso ouvinte falando da questão do divórcio. Mas eu acho que pode ser ainda um pouco mais grave quando isso vai e afeta naturalmente ainda a saída de um sócio, em que se julga no direito dizer que tem uma participação maior, quando na verdade as cotas deles é um valor baixo, mas ele julga ter uma participação maior do que está lá num pedaço de papel, no caso do contrato social, ou no acordo de sócios. Aí o ideal, Baroni, vou te falar o melhor dos mundos, mas é claro que a realidade financeira de 99% dos brasileiros não assim o permitem, né? Okay. Nesse caso, o que seria o melhor dos mundos? Sim. É você contratar uma consultoria, né, uma auditoria independente, para fazer um trabalho de parâmetros, né, desses parâmetros de valuation, em cima da empresa, para ela dizer e ela assinar e se comprometer e dizer: essa empresa vale tanto. E aí acho que é a forma mais justa, mas é caro. Ela é muito caro. Então, assim, pelo menos, por isso que a gente fala dos dois braços do empresário, né? Você ter um bom jurídico e você ter uma boa contabilidade. Uma boa contabilidade, ela pode ter aí pelo menos paradigmas, né, que fazem aí presumir que aquela sociedade ela vale ali um determinado, pode te dar alguns parâmetros ali do que quanto vale, é justo, não é justo, ou seja, né, aquela participação ali tá dentro, aquele preço ali ele tá dentro daquilo que se espera, daquilo que é realmente a sociedade. Perfeito. Mas depende muito dessas variantes. A contabilidade, de uma certa forma, ela é uma ciência exata. Exato. Então, números e ativo
menos passivo é igual patrimônio líquido e ponto final. Ativo circulante, mais ainda o ativo permanente é igual ao ativo da empresa. Aquele número está muito bem determinado. Agora, quando se trata de ter acordos de sociedade, contrato social, acordo de sócios, partilhas, tudo isso é muito mais complexo e sai dessa esfera da ciência exata. Exata, sai. Porque aí entra o comportamento humano, entra naturalmente o bom senso. Aliás, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, doutor Marcelo, a semana passada, falando assim que a importância numa sociedade ainda está na comunicação. Na comunicação. Aberta. Às vezes não precisa nem de um pedaço de papel, mas vem no bom senso e todo mundo está certo, desde que a pessoa realmente cumpra com aquilo que foi estabelecido. Eu acho que o Wagner Bandeira falou a semana passada, falou que aquilo que... Está escrito não é caro, né? Não é caro, lembra disso? Nesse sentido. Então, o que está escrito é o que está valendo. Se você tem um bom acordo, às vezes verbal, não vou fazer isso, ele fez e cumpriu. E eu me lembro até o meu diretor, quando eu trabalhava numa multinacional americana, ele falava assim, fato amado, cumprir com o que promete. Isso é importantíssimo. Olha, você prometeu, cumpra. Agora, fato odiado, não amado, prometer e não cumprir. Não cumprir. É o que eu sempre digo, né, Baroni? Eu sou um contratualista chato, né? Até dou exemplo da minha vida pessoal. Eu acho Perfeito. assim, do momento que você assina, leva tudo isso a termo, pensa bastante antes de fazer qualquer negócio. Absolutamente. Pensa muito naquilo que você está fazendo. No momento que você se compromete, vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, planejamento, essa parte financeira que envolva patrimônio, planejamento. Por quê? O ideal, assinou um contrato, cumpra até o fim. Entendeu? Não queira depois desfazer do negócio. Ele é muito caro. É uma discussão que muitas vezes não vale a pena você embarcar nessa discussão. O distrato é muito pior que o contrato, não? Exatamente. A não ser que você, é como o nosso mentor, né, Pastor Wagner, ele sempre fala isso, né? Se você está se sentindo injustiçado ou se você foi injustiçado, você deve procurar os seus direitos, né? É o que ele sempre fala, né? Então, eventualmente, numa relação contratual, às vezes não depende só de você. Mas por outro lado, se você se sentir prejudicado ou for injustiçado, procure seus direitos, vá até o fim, para poder você buscar o equilíbrio da própria relação contratual. Mais uma vez, assim, eu começo a entender novamente que direito, a área judiciária, ou judiciário em si, é tudo uma questão, tem leis estabelecidas, obviamente, tem regras, procedimentos, mas também é uma questão de bom senso em tudo. Ou seja, porque nem sempre... uma vez me falaram que me vale muito a questão da fé, da boa fé. Boa fé. Ou seja, às vezes, se você teve boa fé numa determinada atividade, está valendo muito mais para o juiz do que, naturalmente, o que a lei está escrito. Exato. Na verdade, viu, Baroni, eu vou até um pouco mais profundo, que eu gosto muito da matéria, né? Eu sou um contratualista nato. Eu vou até me aprofundar um pouco mais. O artigo 422 do Código Civil diz o seguinte... Como é que você guarda tudo isso? A prática, né? Acho que a prática, talvez... Olha só, mas o artigo 422 do Código Civil, ele fala que as partes em uma relação contratual têm que estar investidas de duas coisas. Ok. Probidade e boa-fé. O juiz, ele releva muito essas questões, ele olha muito isso. Então, por exemplo, houve alguma ação ou omissão que causou um prejuízo ou dano a outrem, né, a outra parte, que trouxe esse desequilíbrio, então ele olha muito para esse aspecto, né? E não, realmente aqui houve uma má-fé. Alguém quis tirar vantagem de outra pessoa aqui. E aí ele busca aplicar exatamente aquilo que diz a lei. Por isso que eu falo novamente, isso não é uma ciência exata, né? Porque não tem como. Como é que você mede a boa-fé? Por indícios. Às vezes, uma cobrança indevida, por exemplo, na relação de consumo, acho que fica mais fácil. O banco a instituição financeira, às vezes, que faz um desconto indevido, manda um cartão de crédito houve sem um erro, pedir, um erro processual. Às vezes um erro é aquele negócio, né? Olha, a gente faz, se colar, colou, e o que colou a gente já ganhou e já pagou os prejuízos, né? Então vem exatamente esse compêndio de legislação, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código daqui e tal. Eles existem exatamente para trazer um pouco de equilíbrio, né? Principalmente para as partes mais vulneráveis, né, de uma relação contratual. Olha, doutor Marcelo, você acredita que chegamos ao final do programa? Mas já?
Já. Pô, mas agora que começou a engrenar aqui... Começou a engrenar. E sabe o que eu acho interessante? Nós não conseguimos cumprir, ou cumprirmos, né, com todas as perguntas que nossos ouvintes fizeram. Impressionante. Então, querido ouvinte, parte 3 semana que vem. Olha só, vai ser um prazer, uma honra. E é aquilo que eu sempre falo para todo mundo. É bom constituir sociedade? É ótimo. É ótimo. E aí o que acontece? A semana que vem eu vou estar aqui bem esguarnecido. Vou estar com a minha cara metade aqui. Olha. E aí, numa relação societária, quando as pessoas falam, poxa, empreender, ter sócio ou não ter sócio? Boa. Eu sempre falo o seguinte: 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2, e assim sucessivamente. Quando todos estão no foco, no alvo ali, que é em prol do benefício de desenvolvimento e de desenvolvimento de negócios. Olha só. E fomentar, aí não tem jeito. E aí é claro que já estando aqui com o meu sócio aqui, aí já... Com certeza o tempo vai ser mais curto ainda. Não, eu acredito sempre nisso. Eu acho que 3 pessoas, 2 pessoas, quando são mais do que 1, pensam melhor e tomam decisões assertivas. Muito bem, Dr. Marcelo Rodrigues, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, ter aceito o convite nessa parte 2 aqui, falando de relacionamento societário e acordo de sócios. Imagina, foi uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Olha. Aqui e poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência aí com esses queridos ouvintes. Muito bem, o programa Talking Business, mais uma vez, agradece o doutor por essa grande participação que tem feito aqui, tem brilhantado sempre o Talking Business, né? Esse é um programa que, na verdade, fala e respira negócio e também fala dessas questões, principalmente do relacionamento, conhecimento, que é o nosso foco maior. Em nome do pastor Wagner Vailate, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e também por ter aceito o convite. E aí esperamos o Jefferson aqui na semana que vem também. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, querido ouvinte. Você então está em sintonia aqui com a Rádio IBBN. Mais uma vez o programa Talking Business, programa número 55. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. E como dizemos aqui em Boas Novas, aqui a gente sempre se encontra. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, onde nós vamos continuar com esse grande bate-papo aqui com o Dr. Marcelo mais uma vez. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Simples assim, Rádio IBBN. Até lá. Esse foi o programa Talking Business, falando de negócios. Não perca nosso próximo programa, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Talking Business, na Rádio IBBN.